Oi, faz um tempinho que eu não apareço aqui pelo canal, mas hoje estou por aqui, trouxe uma convidada. Essa aqui, para quem não conhece, é minha irmã, ela tá fazendo careta, é a Heloísa. Ela, ela tem sido a minha companheira espiritual, né? Ela tem buscado muito o Senhor, ela já participou comigo de guerras espirituais e eu tenho certeza que o Senhor vai usar muito a vida dela no futuro, por mais que ela não entenda nada agora. Sei que um dia ela vai olhar do canal do YouTube e ela vai ver que o Senhor sempre esteve com a gente, até mesmo quando ela era criancinha, né? Na Bíblia diz que a gente tem que ensinar a criança no caminho em que deve andar. E eu, na posição de irmão mais velho, faço a minha parte. Eu explico para ela, eu tento sempre trazer essa clareza para ela do mundo espiritual. E porque ele é real. E já aproveitando que está falando de mundo espiritual, eu vim trazer duas armas muito essenciais. Foram estratégias que Deus me passou recente, né? Enquanto eu estive passando por batalhas espirituais junto com a minha família. E eu senti muito de passar para vocês. Só que eu acredito que fazem 2 dias em que eu tive um entendimento muito maior sobre uma dessas passagens, né? São passagens conhecidas, eu não me recordo agora se eu já comentei aqui no canal sobre ela, mas vamos lá. Antes eu vou fazer uma breve oração para que Deus consiga tocar o seu coração também e que você fique ligado na palavra. Se puder, feche os teus olhos e ora comigo. Senhor, nesse momento eu te peço, Pai, que o Teu Espírito venha trabalhar no coração dessa pessoa que está vendo esse vídeo e que o Teu Espírito venha preparar o terreno para que as minhas palavras, Senhor Jesus, sejam como sementes lançadas nesse terreno e que não seja, que essas palavras não venham de mim, que essas palavras não venham do Eric, Pai, mas do Teu próprio Espírito. Nesse momento eu te peço, me usa como canal, Senhor Jesus, e que Teu Espírito me use, que Teu Espírito fale através da minha vida. Esteja conosco do começo ao fim desse vídeo, Pai. Prepara corações e esteja conosco, é só isso que eu te peço. Amém. Então, o primeiro texto que eu vou querer ler para vocês está no livro de Efésios, né? Efésios 6. Efésios 6, 10. Isso aqui é uma carta que Paulo fez à igreja de Éfeso e é muito interessante como ele fala sobre isso e o quanto que isso aqui é poderoso, sabe? E o tanto que isso aqui ele colocou significados por trás e são significados que tu consegue entender através do Espírito. E Paulo, a gente vê que na maioria das cartas dele ele traz muito sobre o Espírito, né? Ele fala ali sobre os frutos do Espírito, então a gente consegue ver pela escrita dele que ele tinha uma intimidade e que essa alusão que ele fez da armadura, né, do cristão é muito linda. Então eu vou ler o texto inteiro para vocês. Provavelmente em algumas partes eu vou dar alguma pausa, né, para vocês poderem. Enfim, o Espírito vai conduzir isso aqui. Eu vou ler. É só isso. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Olha que interessante, versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Nós não estamos lutando contra seres humanos. Olha aí, ó, a Heloísa já falou. Mas contra as forças espirituais do mal. Mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes, que dominam completamente esse mundo de escuridão. Olha que interessante, olha o peso do versículo 12. Paulo reforça pra gente que a nossa luta não é contra o nosso pai, a nossa luta não é contra a nossa mãe, a nossa luta não é contra políticos, a nossa luta não é contra seres humanos no geral. A nossa luta ela é contra os seres espirituais do mal que vivem nas alturas, né? E a gente sabe, a gente tem um entendimento hoje em dia que o mundo espiritual ele é construído por hierarquia, né? A gente tem vários exemplos aqui, não vou conseguir citar para vocês, senão vai fugir muito do que a gente está falando. Mas a gente tem vários exemplos aqui na Bíblia, né? De vários diferentes tipos de anjos que apareceram em diferentes tipos de missão, né? A gente vê anjos mensageiros, anjos que trazem apenas uma mensagem. A gente vê anjos ali que estão sempre apenas adorando a Deus, apenas adorando, né? A gente vê vários tipos diferentes de anjo. Então, a partir disso, a gente entende que existe uma hierarquia no mundo espiritual, né? E se existe essa hierarquia no mundo espiritual do lado de Deus, também existe ali do lado das trevas, né? No final das contas, tudo é sobre isso. A nossa luta não é contra a carne,
não é contra os seres humanos. A nossa luta ela vai ser contra essa hierarquia que existe no mundo espiritual. Por isso que é muito importante nós termos estratégias durante uma batalha espiritual, para que a gente não só saiba que existe uma batalha espiritual que a gente vai enfrentar e que vamos entrar de qualquer jeito, né? Por isso que é lindo o Efésios 6 e Paulo traz justamente aqui, ó. Você que não sabe, não tem uma estratégia espiritual, lê Efésios 6. Porque isso aqui ele vai te dar toda a armadura que tu precisa, né? Vai te preparar de um jeito. E olha que lindo, vamos continuar lendo aqui. 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Ponto. Peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Ué, a gente está falando de espiritual, a gente está falando de matéria. O mundo espiritual e o mundo físico, eles vivem paralelamente. O que está acontecendo agora aqui no meu mundo físico, que eu estou gravando, que a minha irmã está brincando na praia, está acontecendo no mundo espiritual também. Alguma luta, alguma guerra. O que a gente está gravando aqui hoje, o que a gente está vivendo agora, é uma guerra espiritual. Então, elas vivem paralelamente, certo? Então, Paulo, ele usa conceitos, ele usa palavras do nosso cotidiano ou do cotidiano dele, né? Ele usa a matéria para explicar coisas que acontecem no espiritual. Então ele faz essa alusão da armadura do cristão. Só que a gente precisa entender o que ele quis falar com isso, entende? Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Então aqui ele descreve um processo, né? Quando nós estivermos revestidos com a armadura de Deus, e quando chegar o dia de a gente enfrentar, de a gente entrar em uma batalha espiritual, nós vamos conseguir enfrentar, resistir aos ataques, né? Nós vamos conseguir nos proteger. E é muito doido porque ele fala que a gente vai continuar firme, mesmo depois dessa batalha, porque é muito fácil tu só chegar, vou enfrentar uma batalha. Pronto. E a partir dali, tu fica, a Deus dará. Então ele coloca aqui, vocês vão continuar firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. E é aqui que é a parte mais linda, aqui que é a revelação de Cristo na nossa vida, né? Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Usem a verdade como cinturão. A gente entende que Cristo, ele é a verdade. A gente sempre ouviu isso, que Jesus, ele é o nosso caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, quando nós andamos com a verdade, né, o cinturão, para que ele serve? Ele serve para amarrar, né? Eu vou falar aqui numa vista de hoje em dia. O cinturão a gente usa aqui numa calça para ela ficar bem justa, né? Para ela ficar bem presa. Então, que a verdade seja nossa segurança, né? Porque que nós estejamos seguros na verdade. Porque Cristo, quando ele habita na nossa vida, quando o Espírito de Deus habita na nossa vida, ele é a luz. Então, ele tira toda a escuridão que existe nos nossos pensamentos, ele tira todos os nossos medos. E o medo, existem duas palavras que vão definir esse vídeo: medo e coragem. Então, quando Cristo está na nossa vida, a luz dele, a verdade dele, elimina todas as trevas. E nós estamos seguros com a verdade, né? Vistam-se com a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça é aquela parte que fica aqui no peito, né? Então, que o nosso coração, né, que o nosso coração esteja protegido com a justiça, que o nosso coração tenha esse sentimento de anseio por justiça, né? E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Então, por que ele fala? Nesse tempo aqui era muito comum que as pessoas andassem de cidades em cidades. A gente tira por Jesus ali, né? Ele era um peregrino que ficava andando por vários lugares. E por isso que ele coloca a parte do pé, né? Calce como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Então, quando nós estamos revestidos com a armadura de Deus e com os sapatos prontos para anunciar a boa notícia, não tem lugar, não tem distância, não tem empecilho nenhum que faça a gente parar de anunciar a mensagem que deve ser anunciada, que é a mensagem de Cristo, né? E olha que lindo. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Então, eu acredito que a fé ela é uma das principais armaduras, né, durante uma batalha espiritual. É o teu escudo, vai estar aqui na tua frente, tu vai estar todo revestido por aqui. Mas o teu escudo, a fé, se tu entrar em uma batalha sem fé, meu amigo, porque, ponto 1, a fé é o que te conecta a Deus. Então, você só consegue acessar Cristo, você consegue entender que Ele está te protegendo, né, que você está sendo revestido pela armadura no mundo espiritual
pela fé. Então, o caminho de tudo isso é a fé. Por isso que ela está na frente, por isso que ela está sendo o nosso escudo. Entende? E ela consegue nos proteger de todos os dardos do maligno. Se o seu coração estiver com a couraça da justiça, né? Se você estiver com o capacete da salvação, com todas as armaduras que ele descreve aqui, e com o escudo da fé, você vai estar totalmente protegido. No versículo 17 ele fala assim: recebam a salvação como capacete. Olha que lindo. A salvação como capacete. O capacete é aquela parte que fica aqui protegendo a nossa cabeça, né? E que a nossa mente... O que eu entendo disso? O que o Espírito me revela? Que a nossa mente, né, esteja protegida e que nossa mente esteja focada na salvação. A nossa vida, ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, se os nossos pensamentos forem maus, nossas ações serão más, né? E se a nossa mente estiver protegida, e se essa nossa mente estiver ligada na salvação, as nossas ações, as nossas atitudes, né, os nossos pensamentos, tudo vai estar ligado para a salvação, no caminho da salvação. E usem a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Olha que lindo. Você percebe que quando ele cita o capacete, ele... Existem vários tipos de capacete naquela época de guerra, né? Existem capacetes que fiquem aqui, existem capacetes que cobriram a cara, né? Cobriam a cara. Mas você percebe que no texto, em momento algum ele fala sobre a tua boca, sobre a nossa boca humana, né? Não fala assim, coloquem, recebam a máscara para vocês ficarem protegidos. Ele não fala disso. Olha que lindo. Ele fala assim, olha, recebam a palavra de Deus, como uma espada que o Espírito Santo lhes dá. Que lindo, né? Então, a palavra de Deus vai ser a nossa espada. Em momento algum ele fala para que as nossas palavras venham sair, mas que a palavra de Deus venha sair através da nossa vida. E a palavra de Deus, ela é tão forte que ela é assemelhada a uma espada, sabe? A gente já ouviu aqui, a gente já leu também, que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, né? O que é uma espada de dois gumes? Ela corta dos dois lados, então a palavra de Deus ela consegue chegar no lugar profundo de uma alma, de um espírito que está abatido, né? De um espírito que está longe. A palavra de Deus ela consegue libertar, ela consegue salvar. Então, essa é uma das nossas principais armas de ataque, a palavra de Deus. E nós só vamos conseguir usar a palavra de Deus como uma espada quando a nossa vida estiver sendo dirigida pelo Espírito. E ele confirma isso aqui na palavra. Olha o que ele fala. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Olha que lindo. Quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava preso. E olha o que ele fala. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como eu devo anunciar. Você percebe aqui que ele te passa toda uma estratégia de guerra e eu queria enfatizar essa parte aqui, ó. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem. Fale com coragem. Olha que doido, né? Nossa caminhada cristã, a gente entende que existem os medos. Existe aquele medo de repente, a gente chegar para alguém e essa pessoa não receber a mensagem de Deus. Ou, de repente, a gente falar algo e não ser aquilo que a pessoa está vivendo. Ou, de repente, aquela mensagem nem tocar o coração daquela pessoa, sabe? Mas existem aqueles medos do julgamento, só que Cristo, né? Deus, o Espírito Santo, ele é tão certeiro, ele faz as coisas tão de um jeito que a gente não consegue imaginar, que chega no tempo certo na vida das pessoas, né? E eu já vivi experiências lindas com Deus. Já fui usado pelo Espírito de Deus para repassar mensagens que chegaram no momento certo. Então, quando tu realmente tá com a tua vida dirigida pelo Espírito, quando tu tá com aquela coragem, né? Porque assim, quando o Espírito de Deus ele entra na tua vida, ele entra com coragem, ele entra com ousadia, ele entra quando tu permite, quando tu vive, quando a tua vida está de acordo com a vida que o Espírito Santo te pede. Ele age e ele é certeiro e as coisas acontecem. A gente, então, Paulo, que era Paulo, que escreveu as cartas e as suas cartas viraram livros, né? Viraram
capítulos, tiveram versículos aqui hoje em dia na Bíblia, que foi Paulo, que enfrentou reis, que enfrentou autoridades para anunciar o evangelho, estava com medo. E ele pediu coragem, né? Então, não tem problema a gente pedir coragem para Deus, não tem problema a gente pedir que quando a gente for falar, a gente fale com coragem, né? Porque, afinal de contas, é isso que vai trazer a obra do Espírito, né, para ser concluída. Para finalizar, eu quero ler um trecho do Salmo 91. Salmo 91 ele é uma oração muito poderosa e ela é muito usada em rituais, né? O que a gente está fazendo agora aqui, o que eu estou fazendo, batalhas espirituais, consagrações, jejum, são rituais também. E o Salmo 91 ele é uma arma muito poderosa, sabe? E eu quero destacar principalmente aqui o Salmo 91, versículos 5 e 6, que diz assim, olha. Vamos começar do trecho? Fala assim. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Olha que lindo, você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Você não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Você vê que ele repete 2 vezes aqui nesse texto, não terá medo, não terá medo, não terá medo. Então, quando a gente coloca Cristo, quando a gente coloca Deus para ser o nosso protetor, quando a gente confia que ele vai enviar os anjos dele para cuidar da gente. E assim, você pode pegar e ler o Salmo 91 inteiro em voz alta, que é uma oração muito poderosa, mas por que eu falei que 2 palavras iriam resumir hoje o nosso vídeo? Coragem e medo. Que a nossa fé, que a nossa coragem seja maior que o nosso medo. Porque é inevitável, se Cristo estiver na frente, se Deus estiver se as asas de Deus estiverem sobre a tua vida, né? Tu vai ter coragem. Se tua vida estiver sendo dirigida pelo Espírito, tu vais ter ousadia, tu vai ter coragem para falar. Se tu estiver revestido com as armaduras de Deus, tu vai ter prontidão para anunciar a palavra dele, né? Tu vai ter a tua mente focada na salvação, tu vai ter a palavra de Cristo como a tua espada, tu vai ter aquela sede pela justiça. Então, tudo isso te leva para a coragem, né? E a coragem, essa coragem que Cristo nos dá, essa coragem que foi a mesma coragem que Davi teve para enfrentar Golias, né? Foi a mesma coragem que Moisés teve para chegar diante do faraó e lançar aquelas pragas, e entre outros tantos personagens aqui da Bíblia, né? A gente lembra também de Daniel na cova dos leões. Então, a coragem que o Espírito traz para a nossa vida faz a gente enfrentar todos os medos, e esse medo bate em retirada. Então, quando esse medo sai da nossa vida, nós temos a vitória, porque nós colocamos Cristo na nossa frente, porque nós colocamos Deus para guiar a nossa batalha, nós colocamos Deus em linha de frente para ser o nosso general. E você está vendo o tanto que é importante você ter uma estratégia, uma batalha espiritual, porque tudo que acontece no mundo espiritual é um reflete na sua vida, reflete na sua matéria, reflete nas suas relações com as pessoas. Por que reflete na sua relação com as pessoas? Porque se você tiver os frutos do Espírito na sua vida, mansidão, amor, compaixão, né? Você ser aquela pessoa que é misericordiosa, que perdoa, as suas relações, consequentemente, não vão ser boas. Você não vai tirar aquele peso da sua vida, né? Então, olha como isso volta tudo para o que eu falei para vocês. O mundo físico é paralelo ao mundo espiritual. Então, as suas relações com as pessoas vão depender das suas experiências espirituais, vão depender de como a sua vida está sendo dirigida pela visão espiritual. Então, se estivermos alinhados com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa alma, né? Tudo em Cristo, tá lindo, tá lindo. A vitória é garantida. Nós vamos ter sucesso em tudo que nós fizermos, nós vamos ter sucesso no nosso trabalho, nós vamos ter sucesso nas nossas ideias, nas nossas estratégias. Só que, sabe qual é o ponto principal? Aqui já finaliza a mensagem. O ponto principal é o seguinte: você não pode entrar em batalhas espirituais você não pode enxergar, na verdade, batalhas espirituais como uma moeda de troca. Você não pode enxergar o mundo espiritual como uma barganha, Você tem que ir exatamente com o que Paulo disse, com a sede da justiça, com a mente focada na sua salvação. Porque no final das contas, se você for pegar para ler Eclesiastes, você vê, repete muitas vezes que tudo é vaidade, tudo que Salomão construiu, ele fala aqui que ele aproveitou banquetes, que ele aproveitou mulheres, que ele aproveitou riquezas, que nenhum homem antes dele teve riquezas como ele teve. E ele não se negou nenhuma vez satisfazer a vontade do coração dele, né?
Mas no final de tudo ele percebeu que tudo era vaidade. O que é vaidade? Vaidade tem uma tradução do grego ali de um significado parecido com neblina, com fumaça. Né? Vaidade é uma coisa que se esvai muito rápido, é uma coisa que é muito rápida. Então não adianta a gente enxergar o mundo espiritual como uma moeda de troca do seguinte: vou fazer muito jejum porque eu quero ter muito trabalho, eu quero ter muito dinheiro para eu comprar isso aqui. Não, cara, tu tem que ter jejum porque tu tem que fazer o jejum porque tu quer ter uma vida com Cristo, tu quer entender os segredos de Cristo, tu quer entender os segredos do Espírito, tu quer ser uma pessoa melhor, tu quer aprender a servir de verdade, a servir com o teu coração, o teu próximo, né? Hoje em dia eu entendo que servir o próximo é eu plantar uma semente para o meu futuro. Se eu plantar, se eu servir com amor, eu vou colher lá na frente plantas, eu vou colher frutos de amor na minha vida. Você está entendendo que no final das contas nada gira em torno do material? Principalmente da nossa salvação. Tudo gira em torno da nossa salvação e da nossa comunhão com Cristo. Então, eu peço que você leve essa mensagem para o seu coração, que você busque ler a palavra de Deus, que você busque entender e ser direcionado pelo Espírito, que é o que Paulo fala aqui no final da nossa mensagem, certo? É o que eu tenho para passar para vocês hoje. Que o Espírito de Deus esteja na vida de vocês, que o Espírito de Deus conduza os seus planos, conduza as suas ações. E não esqueçam, antes de entrar em uma batalha, orem a Deus, orem guiados pelo Espírito, leiam Efésios 6, leiam Salmo 91 em voz alta, porque isso vai garantir a segurança de vocês. E mesmo depois da guerra, continuem firme, continue buscando a Cristo sem vacilar, por mais que esteja doendo, independente da situação, esteja sempre firmado em Cristo. Esteja sempre firmado em Cristo. É isso.